neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Sirva a Jesus amado, que há muito ressurgiu. Eu sei que estou presente e sei que me remiu. Amor infinito eu sinto por onde quer que vá, e no momento extremo bem perto está. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação e quer viver, reinar em mim. E rei meu coração. Em tudo que me cerca, só vejo o seu amor. Se em lutas eu fraquejo, renova-me o vigor. E sei que eu tenho à frente, e sei que me conduz até a sua volta com brilho e luz. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação e quer viver, reinar em mim. E rei
ti, ó crente, cantando com fervor, eternas aleluias a Cristo Rei Senhor, auxílio dos que buscam, refúgio dos que creem, é sempre nossa fonte de todo bem. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação e quer viver, reinar em mim. E rei meu O verdadeiro sinal é a vida do Cordeiro em você. Ouvintes, estamos seguros, certos e convictos quanto à conclusão sobre este fator mais importante da nossa vida, pois se trata de um fator que determina o nosso destino eterno, que é o sinal. O sinal que não é o sábado, não é o dia do sábado. O sinal que não é as línguas estranhas. O sinal que não são os frutos do Espírito Santo. Você pode notar que os frutos não são a árvore. É claro, sem a árvore não teremos os frutos. A única coisa que pode nos impedir, de fato, a não estarmos na vida eterna são justamente os frutos do Espírito Santo. Porque não encontrando frutos, a árvore será cortada e lançada no fogo, muito embora a sua natureza seja boa, adequada, seja uma figueira. Então os frutos acompanham, como o carro vai atrás dos bois. Sem uma árvore não temos os frutos. Sem a seiva. E aí você vai tirando a conclusão do que realmente significa o sinal. Nós devemos lembrar de uma coisa muito importante, que realmente é um desafio e que vamos repeti-lo quantas vezes necessário for. É que os sacerdotes que crucificaram a Jesus Cristo, crucificaram o Filho de Deus, eles tinham mais moral
mais frutos aparentes do que os sacerdotes que comemoram a morte de Jesus Cristo hoje. Eles tinham mais moral do que nós. Eles tinham uma religião não dada no Concílio de Nicéia, fundada no Concílio de Nicéia. Mas eles tinham a religião de Moisés, a religião de Abraão, que quando viu 3, não falou meus senhores, mas sim meu senhor. Tratou apenas com Elohim. Se há pluralidade, quando você vai estudar esse nome, ora, nesse Elohim não se encontra somente a pluralidade de 3 atributos, de 3 manifestações, mas sim de milhões e milhões, de toda a plenitude da divindade. Então veja que religião essa gente tinha. O fogo estranho no tabernáculo, o véu adentro, dava de 10-0 nas nossas religiões, nas nossas organizações de hoje. Agora, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade é uma pergunta de São Pedro. A Bíblia nos deixa claramente, nitidamente avisados em relação ao sinal. Na verdade, ao sinal que é a marca da besta. O que citamos na abertura da programação está registrado em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 15 até o verso 18. E nós sabemos que o mundo religioso, abre aspas, cristão, fecha aspas, está com a marca da besta na testa. A besta, biblicamente falando, não é um termo pejorativo, mas sim quer dizer força, poder, e nesse caso aqui é poder político e religioso que foi herdado no Concílio de Nicéia. Agora vamos chamar a São Pedro, o suposto primeiro Papa, que tinha sogra, que não tinha ouro, que não tinha prata. São Pedro ressuscitou. São Pedro, nós não merecemos, mas aqui está o programa Fé para Vencer, às suas ordens. Fala aqui o que o senhor quiser. Fala assim, ó, esse pregador aqui está pregando um batismo falso. Esse pregador aqui está pregando uma unicidade que não existe na divindade. O senhor tem o microfone à vontade? Ora sim. Mais do que isso, nós vamos fazer uma pergunta para o senhor, irmão Pedro. São Pedro, tão querido, que tem uma estrutura tão grande que sustenta uma igreja nas costas. São Pedro, o que faremos nós mediante a tanta confusão nessas horas, nesses dias que estamos vivendo? O que faremos? Nos responda aí, você está com os demais apóstolos? O que ele vai responder? Ele se modernizou, São Pedro foi para a faculdade, que herdou de Nicéia. São Pedro, por favor, ensina-nos a prática de São Mateus 28:19, um texto isolado na Bíblia Sagrada, cuja teologia reprova, diz que não pode se basear uma doutrina em um texto isolado. E o único texto que ela tem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Mateus 28:19. E como é que o senhor vai fazer? Ele vai responder assim, olha, gente, eu não modernizei porque Deus não modernizou. Ele não mudou. O mesmo conselho que eu dei lá em Jerusalém, eu tenho que dar agora.
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, e recebereis o sinal. Eles não mudaram, porque o Deus deles não muda, não se moderniza. Vamos chamar Filipe, lá em Samaria. Filipe, como é que você faz um negócio desse? Irmão Filipe, evangelista, você foi chamado na convenção e vai ser disciplinado. Porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você levanta essa multidão aí e batiza esse povo todo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para a casa de Cornélio. Você está vendo aí Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 38, Atos dos Apóstolos capítulo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 10. Vamos para a casa de Cornélio. Vem o Pedro de novo. Vem o João, lá vem. Batizaram o Cornélio errado. Veja só, São Pedro errou. O primeiro Papa começou errando, casando-se. Não tendo ouro, não tendo prata. O primeiro Papa começou errando, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo por imersão. Pecadores arrependidos. Ele não batizou uma criança sequer. Ele disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas isso que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o paralítico se pôs de pé, saltando e glorificando o Senhor. Ele disse que não há outro nome dado nos céus, nem na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o de Senhor Jesus Cristo. Pedro, você vai me desculpar. Como é que você marginalizou a Maria desse jeito? Você disse que não há outro mediador. Não há outro mediador. Ele não disse que não há uma medianeira. Meus irmãos, Elias fez isso com os profetas de Baal. Porque, na verdade, nós não estamos aqui para pedir dinheiro. Nós não estamos aqui para ganhar mais um membro para a nossa igreja. Veja se lá onde você está, você pode obedecer aos apóstolos, começando pelo seu batismo. Porque sem o sinal você não vai. Você vai ficar com este sinal de Apocalipse capítulo 13. Você vai poder comprar, você vai poder vender, você vai ter todo apoio. Você vai ter uma religião que moraliza, que presta serviço para a sociedade. Você vai ter uma religião que tem acesso aos palácios, com Herodes, com Herodias, com Acabe, com Jezabel. Agora eu quero perguntar uma coisa. Será que você vai ter acesso à bela Sião? Porque olha, preste atenção, não entra no inferno quem não tiver o sinal da besta. É uma condição para entrar no inferno. Tem exigência para entrar no inferno. E é duro o caminho do inferno. É difícil. Muito embora a estrada seja larga, espaçosa, a porta larga, o caminho espaçoso. Mas é custoso. Tem que ter a marca da besta. Mas para ir para o céu também você tem que ter um sinal. Esse sinal não significa apenas o sábado, que aponta para Jesus Cristo como o descanso. Você pode falar tudo quanto é língua dos homens e dos anjos, que você nunca entra nos céus. Você pode até dar frutos do Espírito Santo. Você pode ter uma casa que não tem nada do mundo lá dentro e não ter o sinal, não ter a vida do Cordeiro em si. Por isso sua natureza não mudou. Por isso você é temperamental. Não tem a estatura do varão perfeito.
não tem temperança. Para começar, ó bela Sião, quem entrará em você? Ó bela Sião, no exílio bem distante, minha terra vou cantar, é de todas a mais bela, pois dela vivo a sonhar. É mais salubre o seu clima que o desta solidão. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. Ó, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. Ali nunca se vê guerra, nem mesmo revolução. Basta o lobo com o cordeiro e o novilho com o leão. E o menino apacenta com o cajado na mão. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. Ó, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. São mais verdes as pastagens, mais doces os frutos lá. Me apertam as saudades, ó, quem me dera ir já. Sempre as águas cristalinas em a imaginação. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. Ó, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. não te esqueças. A religião presta um serviço à sociedade, moralizando o homem. Jesus, o sinal, o Espírito Santo, presta um serviço aos céus, à ordem celestial, não apenas à ordem social. Deus te abençoe com o sinal do Espírito Santo em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo está comigo, não hei de temer. Mesmo que haja luta, eu hei de vencer. Não há outro amigo
ao meu Jesus, que socorre os seus com todo amor. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas e dor. Sei que Ele sempre me protegerá e vitória certa me dará. Quantas vezes choro aos pés do Salvador, levo a Ele todo o meu pesar e dor. Ele me consola em tempo de aflição e responde minha oração. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas